Está no canal da informação, Onda News. 8h40, 8h40, e vamos agora à participação do Marcelo da Corrégio aqui na Onda Sul FM. Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Muito bem, agora são 8h40. O Marcelo já está conosco nesta manhã. Nós vamos fazer a transmissão aqui ao vivo, né? Vamos fazer a live, já está no ar aí a live com o Marcelo da Corrégio. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Bajo. Bom dia, Juliãozinho. Bom dia, ouvinte. E qual é o assunto de hoje, Marcelo? Hoje vamos comentar a respeito da segurança que tem a usina nuclear de Angra dos Reis. Esse final de semana que passou, eu assisti os 5 episódios da série Chernobyl, que foi vinculada pela HBO. O filme, então, ele retrata a visão ocidental do acidente de 26 de abril de 86, que eu contei resumidamente aqui no dia 12 de setembro. Chernobyl usa um reator chamado RBMK, que além de mal operado, ele tinha uma falha bem grave de projeto que felizmente já foi readequada, porque tem 11 RBMK ainda operando na extinta União Soviética. Aqui no Brasil a gente tem 2 reatores tipo PWR. As usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 são de propriedade da Eletronuclear, que é uma subsidiária da Eletrobras. Ela está localizada ao lado da BR-101, na praia de Itaorna, em Angra dos Reis. As razões dessa localização foi a proximidade com os 3 centros de carga do sistema brasileiro de mais relevância, que é São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além da proximidade com o mar, né, já que uma usina termoelétrica precisa de água para poder operar, e também facilita o acesso para componente pesado que a usina utiliza. As 2 usinas, então, operam 100% do tempo. Elas são desligadas uma vez a cada 13 meses para fazer a recarga de 1/3 do combustível do reator, que demora aproximadamente 30 dias. Nesse tempo se faz testes normais de segurança, se faz manutenção programada e se calcula que a soma de produção dessas usinas chega a 3% do consumo do Brasil. Para ter um parâmetro de comparação nosso aqui, Itaipu é uma base, né? Itaipu gera 15% da energia que o Brasil precisa. O reator de Angra 1, ele tem 657 megawatts, foi construído pela americana Westinghouse e começou a operar em 85. Em 2001 entrou em operação a Angra 2 com 1.350 watts e usa um reator alemão, um Siemens KWU. A potência total dessas 2 usinas é de 2.007 megawatts, que corresponde a 50% da demanda do estado do Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de habitantes. No mundo tem 451 reatores em 134 usinas que estão em operação no mundo. Se eu não me engano, tem 12 em construção atualmente. A maior usina de todas está no Japão, tem 8.212 megawatts, dá 60% do tamanho do Itaipu, e dos países que têm mais relevância com usinas nucleares, a Alemanha tem 12, tem 32 nos Estados Unidos, e apesar de ter tanta usina, essas somas todas de potência gerada lá nos Estados Unidos só tem 20% da demanda de produção. 14 na França, 19 no Japão, 8 na Rússia e 3 na Ucrânia. Angra 3, ainda, ela está parada ainda, ela está aproximadamente entre 60% e 70% dos materiais para terminar a construção já estão no local da obra, já está lá adquirido então. O equipamento é mantido no local seguro, se gasta aproximadamente 20 milhões de reais por ano para manter esses equipamentos parados, e se estima que precisa de mais de 15 bilhões de reais para concluir Angra 3. Ela está com 62% das obras concluídas. E ela, na verdade, é uma irmã gêmea de Angra 2, né? Só que aí tem um problema. É como se tu fosse comprar um carro zero, mas tu escolhesse um Opala. Né? Ele é novo, nunca foi usado, mas não tem a tecnologia de hoje. Já está ultrapassado. Ela vai ser uma usina nova com uma tecnologia ultrapassada. E o projeto ele foi atualizado ao longo dos anos, né? Então ela vai ter um controle digital, ao invés do controle analógico de relógios com ponteiro, como tem em Angra 2. Então, na verdade, é um Opala com injeção eletrônica, né? Mas é um Ômega ainda, né? Exato. E também está fora já também. Então, tu não pode dizer que o Brasil está defasado. Na verdade, o mundo todo está. A tecnologia nuclear ela é uma tecnologia antiga. Ela teve um avanço muito grande na década de 50, 60 e 70, mas depois praticamente ela parou. Então, a maior parte dessas usinas nucleares que estão ativas no mundo foi construída entre 70 e 80 e tem uma vida útil média de 50 anos. E muitas delas elas estão próximas do fim da operação. Aquela famosa lá de 79, acidente americano, a 3 Mile Island, ela foi descomissionada mês passado, por exemplo. Então, a indústria nuclear está diminuindo porque tem mais usinas sendo desativada do que novas sendo acionadas. Porém, tem usina que está pedindo expansão de licença de operação,
por 20 anos, por exemplo. É o que deve estar acontecendo agora em 2024 com Angra 1, quando vai expirar a licença dela. Então, a energia nuclear, todo mundo sabe, ela é controversa. Tem uns defensores que argumentam que ela é economicamente competitiva. O Brasil conta com combustível abundante, tem bastante urânio na Bahia. Ela não é uma fonte emissora de gases de efeito estufa, né? Só que o problema é que gera o lixo nuclear. E um outro exemplo da engenharia brasileira, né? A praia que está localizada, o complexo de Angra, é chamada de Itaorna, que em Guarani significa pedra podre, por conta dos constantes deslizamentos de terra que tem na região, o que gerou diversas críticas sobre a escolha. Então, até os índios engenheiros já sabiam que Angra não é uma boa para botar uma usina porque tem deslizamento de terra. Mas eu não conheço lá, né? Mas alguém deve ter feito alguma trincheira de contenção de morro no local, né? Ou não, né? Não sei. Os reatores que são usados em Angra é do tipo PWR, que é do inglês Pressurized Water Reactor, que constitui a grande maioria das centrais de energia nuclear do Ocidente. Esses reatores foram concebidos originalmente para servir de propulsão para submarino e navio nuclear. E é o tipo de reator que produz mais de metade da energia que gera eletricidade para o mundo todo, inclusive navio e submarino. Há mais de 200 desse tipo no mundo, nenhum deles teve acidente radiativo com vítima, e na França, que tem mais de 80% da eletricidade de origem nuclear, todos os reatores são desse tipo. O combustível de uma usina desse tipo é uma pastilha de urânio do tamanho de uma bala de revólver, chamado de urânio 235, que é um isótopo enriquecido por centrifugação desde o urânio 92 da tabela periódica. Olha só esse número, Bajo. Uma única pastilha dessa de urânio gera a mesma eletricidade que 18 mil caminhões-tanques de diesel, que dá 550 mil litros de diesel. A densidade de energia, então, é muito elevada. Então, ela é radioativa, fica mais ainda no processo de fissão. A gerência de risco, que é da engenharia de segurança, que era a minha disciplina preferida na pós-graduação, ela calcula que tem uma liberação de material radioativo para o ambiente a cada 1 milhão de anos. Mas depois de Mayak, 3 Mile Island, Chernobyl, Fukushima, eu começo a reparar que se essa conta está meio furada, tem que refazer isso aí. A popstar nuclear soviética, a Chernobyl, usava o reator MBMK, que é o Reaktor Bolshoi Mosnitsky Kanalny. Eu acabei de gastar todo o meu russo agora, que são extremamente instáveis em baixa carga por conta de um erro de projeto que buscava ser mais barato. Eu li que o acidente que ocorreu no reator de Chernobyl, ele seria impossível num PWR de tipo de Angra, porque a água não pega fogo. Eu não sou doutor em física, não sou doutor em engenharia nuclear, eu sou graduado em engenharia mecânica, pós-graduado em engenharia de segurança, e digo que a água pega fogo sim. Em temperaturas maiores que 800 graus, ela se separa em hidrogênio, que é altamente combustível, e oxigênio, que é um comburente espetacular. Então ela explode em vapor. Isso pode espalhar material radioativo no ambiente. Mas, porém, Angra tem barreiras de contenção muito superiores de Chernobyl. Na verdade, Chernobyl não tinha nenhuma, né? Angra tem 3 barreiras de contenção. A primeira barreira é o tubo da pastilha de urânio, que fica dentro de uma liga de aço projetada para evitar acidente. Ela tem 3 centímetros de espessura. Tem a tampa do reator, que pesa 40 toneladas. Inclusive, essa tampa já foi substituída, porque repararam sinais de deteriorização, e por segurança ela foi trocada. O reator está dentro de uma estrutura de 70 centímetros de concreto e uma camada de aço. Tudo isso em Angra. A rota da ponte aérea Rio-São Paulo passa 4 quilômetros dali. Então, tem que calcular a risco de um avião cair por perto. Tem terremotos e maremotos, como ocorreram em Fukushima, mas a probabilidade de repetir aqui no Brasil é bem pequena. E a Eletronuclear ela fez uma reavaliação estrutural da capacidade da usina de lidar com essas intempéries naturais. Eu acho que reavaliação não é revitalização. Eu entendi com essa informação que o sistema foi recalculado, mas não reformado. Então não mudou nada. O reator ele não é o único no local com material radioativo. Depois de usado, o combustível, aquelas pastilhas de cerâmica, de urânio, ele continua perigoso e tem que ser armazenado em uma condição especial. Então ele permanece perigoso por 200 mil anos. Quando a usina foi construída, ela já recebeu um planejamento de quanto de combustível ela é utilizada durante toda a vida útil. Então, se constrói uma piscina e guarda esse combustível que, depois de usado, vai ficar armazenado por esse tempo todo. Então, a piscina já está projetada para suportar o combustível dos 50 anos de vida útil. Tem uma piscina lá em Angra que dá o tamanho mais ou menos de uma piscina semiolímpica. E já tem 34 anos de pastilhas dentro da piscina de Angra 1 e 18 de Angra 2, dá mais ou menos 1.800 elementos guardados. Mas não é o jeito certo de guardar combustível, mas não é um problema exclusivo nosso. Os americanos e os europeus eles fazem a mesma coisa. A França e a Rússia eles conseguem reciclar 90% desse combustível, mas o problema é que os 10% que não conseguem ainda fica
complicado, tem que guardar por 200 mil anos, e é um processo bem caro, tá? O combustível reciclado ele é mais caro que o combustível novo, mas pode-se comparar isso como uma vantagem, porque tu guarda esse combustível, aí no futuro tu consegue readequar o processo, fica mais barato e ele passa a gerar eletricidade de novo pela mesma fonte que já foi usada uma vez, então ele é de fato reciclado. A usina nuclear ela transforma calor em energia elétrica, então a energia nuclear é como um jogo de sinuca. Tu tem uma bola branca e tu tem aquele triângulo com a bola colorida. Então tu bate com um taco na bola branca e espalha as bolas coloridas. Agora pensa assim, ó, cada bola colorida daquela vai acertar outro triângulo com mais bolas coloridas e outras bolas. Então o que vai acontecer? Isso se chama reação em cadeia. Isso é uma bomba atômica, então explode tudo. A usina nuclear ela controla a velocidade dessa reação em cadeia e mantém então a explosão sob controle. E essa reação ela gera calor. A água ela conduz esse calor até uma situação de gerar vapor e o vapor toca a turbina para gerar eletricidade. Então todo átomo ele tem essa energia interna que mantém o núcleo de cargas positivas perto um do outro. A gente chama isso de energia nuclear. Fissão, então, é liberar essa energia por quebra. Então, tu divide o núcleo do átomo pesado, que contém bastante próton e elétron, próton e nêutron, em núcleo menor. E esse impacto gera um nêutron voando, e esse nêutron que bombardeia outras partículas para fazer a quebra. Na usina de Angra, então, a gente tem o reator que trabalha com água pressurizada. Angra 1 tem 657 MB e Angra 2, 1.350. Cada máquina de Itaipu tem 700 megawatts. E Itaipu tem 20 máquinas, dá 14 mil no total. Então, o PWR funciona com 3 sistemas independentes de água e um moderador, que é onde ocorre a fissão. 25% das usinas do mundo usam um reator igualzinho de Angra. Então, dentro desse reator, tu tem a fissão, que aquece a água a 320 graus. Vai gerar, então, uma pressão 157 vezes maior que a atmosférica. Para que se tenha ideia o que é uma pressão dessa, um carro usa no pneu 30 PSI. A usina de Angra trabalha com 2.307 PSI. Na mesma base de comparação. Uma panela de pressão, por exemplo, trabalha com 18 PSI e meio. Então, a água aquece um circuito primário, bombeia até um trocador de calor, onde aquece a água do circuito secundário, então não tem contato de água radioativa com água normal. Aí a turbina gera energia por conta do deslocamento do vapor. A turbina gira a 1.800 RPM. E o resto é igual a uma usina termoelétrica normal para gerar eletricidade. O coeficiente de reatividade, então, nesse tipo de usina, como de Angra, ele é negativo, ou seja, se faltar água, tem uma modificação de temperatura, ela para por segurança automaticamente. Já Chernobyl, não. Chernobyl foi construída entre 72 e 77, tinha 4 reatores de água fervente em tubos de pressão, que é o RBMK, tinha 3.200 megawatts cada um. Então ele funciona num sistema simples de água. O moderador dele é o grafite, que é uma tecnologia obsoleta, foi usada somente em reatores da antiga União Soviética. O bloco de grafite, então, é que modera a construção de mais energia térmica ou não. E a água do circuito de refrigeração, ele passa pelos tubos fervendo, chegando a 290 graus, e o vapor é levado à turbina e depois condensado. Então a água retorna de novo e é novamente distribuído pelo tubo de pressão, fechando o ciclo, que é bem diferente do que ocorreu em Fukushima, né, e Angra. E em Fukushima o reator é um BWR, que é parecido com o PWR. Então, no reator PWR e BWR, eles são intrinsecamente seguros, o que significa que uma alteração brusca de temperatura desliga o reator. Tem muito mais água dentro desse reator. Então, leva muito mais tempo para que essa água muito aquecida gere problema. Chernobyl tinha muito pouca água. Então, essa pouca água ferveu muito rápido, gerou uma pressão muito elevada. A temperatura que fez o reator disparar de 3,2 GB para 30 gigawatts, gerou tanto vapor que a contenção do reator não foi suficiente, explodiu o reator, explodiu o teto, espalhou material radioativo por metade da Europa, tem uma área de contenção de 30 quilômetros em volta de Chernobyl para evitar a aproximação, né? E fora isso, Chernobyl era um prédio de estrutura simples, né? Angra tem barreiras de contenção, Chernobyl não tinha nada, tinha um reator, tinha água fervendo lá dentro junto com urânio e uma parede de tijolo normal. E aí quem viu o filme viu o que aconteceu lá, explodiu a parede inteira, voou bloco de grafite por cima do teto, teve um bombeiro lá que foi pegar um bloco de grafite daquele com a mão, porque ele achou estranho, queimou a mão na hora, né? Gente morrendo em 2 horas depois do contato com o material radioativo que explodiu da usina. E a coisa é feia, funciona muito bem desde que não exploda, né? Tá certo. Bem, Marcelo, nós temos aqui uma sugestão de um ouvinte, eu acho que é interessante. Ele está dizendo, seria possível converter o meu carro em carro elétrico? Eu acho que podia, o Marcos está perguntando aqui, eu acho que isso podia ser feito
pode ser um assunto para um próximo programa, já que Não, podemos falar agora, inclusive. Já tem empresa que faz isso no Brasil, custa aproximadamente R$40 mil para fazer a conversão e, evidentemente, após a conversão, tem que passar num mecanismo de verificação de segurança do veículo, o GAVA, que é o Grupo de Análise em Veículos Automotores Irrebocáveis. Ele trabalha fazendo esse tipo de serviço, porque tu vai tirar o motor do carro e ele vai perder, por exemplo, a capacidade de ter freio motor. E o motor elétrico não faz isso. Então tu tem que superdimensionar o sistema de freio. Então o carro tem que passar por uma análise posterior à adaptação para ver se ele continua seguro de circular na rua. Então tem que pesquisar aí uma caidinha de Google e vai mostrar qual é a empresa que faz essa adaptação. Tira o motor a combustão, tira a caixa de câmbio, que não precisa mais, e coloca o motor de acionamento elétrico ligado direto na transmissão do veículo. Mas aqui em Beltrão não tem dessa tecnologia. Aqui não. Aqui não tem, né? Mas não duvido que seja um nicho para o futuro. Exatamente. Porque a tendência, né, Marcelo, é o aumento cada vez maior aí de veículos elétricos no mercado, né? É como uma substituição de combustível, né? A gente tinha antigamente só a gasolina, depois começamos a operar com álcool também. Hoje as duas tecnologias convivem muito bem, há mais de 40 anos, praticamente 40 anos, né? E no futuro a gente vai ter isso aí também, eletricidade convivendo com gasolina, até que uma hora a gasolina vai passar a não valer mais a pena. Marcelo, muito obrigado e até a sua próxima participação aqui na Onda. Muito obrigado, até a próxima também. Muito bem, Marcelo da Correge volta então aqui há 2 semanas, ele participa quinzenalmente aqui na programação da Onda, nós transmitimos ao vivo e a live fica então arquivada aí no Facebook da Rádio Onda Sul. Se você quiser acessar a qualquer momento, você tem o acesso ao programa de hoje. 8h56. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. A notícia em primeiro lugar.